Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da TIM SA. Gostaríamos de informar que essa conferência está sendo gravada e todos os participantes estarão somente ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. O replay ficará disponível no site da empresa. Depois da apresentação da TIM, daremos início à sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Olá a todos e sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2025. Eu sou Vicente Ferreira, Investor Relations Officer da TIM Brasil. Esse vídeo destaca nosso recente desempenho e como vemos o mercado evoluindo na primeira metade do ano. Depois do vídeo, teremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com nosso CEO, Alberto Griselli, e nossa CFO, Andrea Viegas. Lembre-se que nossos executivos podem fazer declarações prospectivas durante essa conferência. Veja um disclaimer na tela e no nosso site de relações com investidores. Agora, vamos analisar nossos resultados. Olá a todos, eu sou Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil. A primeira metade de 2025 foi marcada por uma execução forte e uma visão estratégica clara, levando a resultados financeiros e operacionais sólidos. Receita de serviços cresceu 5,4% na comparação anual, apoiada por serviços móveis, enquanto o EBITDA aumentou 6,5%, refletindo uma melhor rentabilidade com margem de 49,5%. O fluxo de caixa operacional expandiu significativamente enquanto mantivemos o nosso compromisso de aumentar a distribuição para os acionistas. Continuamos a liderar em tecnologia 5G, o que nos permite diminuir o fluxo de tráfego do 4G. Hoje, 30% do tráfego flui através da nossa rede 5G. Além disso, a TIM foi reconhecida como a empresa brasileira mais sustentável, ficando no topo do índice de sustentabilidade do B3. A volatilidade global aumentou no fim do semestre, mas avançamos na implementação das nossas iniciativas estratégicas. A modernização de rede está acelerando com novas regiões, as parcerias se expandindo e novas oportunidades de receita sendo desenvolvidas. Estamos no caminho certo para alcançar nossas metas de 2025. Como mencionei, a evolução dos nossos receitas de serviços é impulsionada pelos serviços móveis. No segundo trimestre, a receita de serviços total cresceu 5,1% ano após ano, enquanto o móvel cresceu em um ritmo mais rápido, em 5,6%. A estratégia da TIM é de combinar iniciativas de volume e valor com ofertas de inovação e uma abordagem comercial racional, e ela está funcionando, já que a empresa apresentou a maior receita média por usuário do setor, atingindo cerca de R$ 33 por mês, expandindo cerca de 5%. Ao mesmo tempo, adicionamos mais de 450 mil novos clientes pós-pagos no segundo trimestre. Os serviços pós-pagos estão aumentando em importância, com uma taxa de penetração de cerca de 70% nas receitas de serviços móveis, confirmando a mudança para segmentos de clientes mais estáveis e de valor mais alto. Tivemos 14 trimestres consecutivos de expansão rápida de receita de pós-pago. No segundo TRI, mantivemos o ritmo de 2 dígitos, fechando a primeira metade do ano, com crescimento de 12,2% na comparação anual. Mais uma vez, uma combinação de sólida receita média por usuários, upselling de pós-pago puro controlado, uma base de clientes mais saudável com baixo nível de churn e migrações de pré para pós-pago. No primeiro trimestre, introduzimos o conceito de presença 360 graus em alguns mercados específicos. São Paulo foi o primeiro deles e agora estamos expandindo essa abordagem para outras regiões do país. Com esse projeto, trabalhamos com o tripé rede, marca e canais, com o objetivo de traduzir nossa liderança de rede em mudanças na experiência e percepção do cliente. Em São Paulo, completamos a modernização de metade dos mercados aos quais nos comprometemos, já beneficiando quase 250 cidades e aproximadamente 10 milhões de pessoas. O swap de rede aumenta a cobertura, a capacidade e reduz o consumo energético. Depois dessa implementação, expandimos nossa liderança em velocidade de download, nos distanciando da concorrência. E pela primeira vez, nos tornamos líderes em 5G também. Mas velocidade sem cobertura não é o suficiente. Por isso, nossa liderança de cobertura vem em primeiro lugar, seguida pela nossa capacidade de melhorar o throughput. Minas vem
no 5G, beneficiando também cerca de 10 milhões de pessoas. A presença comercial foi aumentada com 13 novas lojas em 2025, incluindo uma loja conceito. Agora vamos falar sobre novas fontes de receita. Nossa estratégia de IoT B2B está com bom desempenho. Vimos um crescimento substancial em receitas contratadas, especialmente em agronegócio, utilities e logística. Mais especificamente, nessa última vertical, estamos consolidando a nossa liderança em meio a um aumento de interesse dos concorrentes nesses projetos. Esperamos que o setor consiga manter uma abordagem racional, como vimos com serviços móveis tradicionais. E como pioneiros em trazer conectividade digital às rodovias brasileiras, chegamos a cerca de 7 mil quilômetros de estradas com cobertura, quase metade em parceria com grandes parceiros de logística, como a Way e a Eco Rodovias. Vale destacar que estamos começando a subir na cadeia de valor, adicionando soluções para a nossa conectividade. Vídeo monitoramento, iluminação de ruas especializada agora fazem parte do nosso portfólio. A TIM está comprometida em proporcionar soluções integradas que enriqueçam a eficiência operacional dos clientes em vários setores. E, além de expandir a oportunidade de IoT B2B, vamos expandir nosso mercado endereçável e criar novas oportunidades de crescimento. Nosso sistema digital continua a expandir. Nossa colaboração com a Eletrobras está se materializando. Já lançamos os 2 primeiros mercados com vendas de energia para clientes corporativos. A expansão internacional é esperada em setembro. Nessa parceria, estamos oferecendo a clientes de alta vantagem até 30% de desconto nas suas contas de energia e temos como meta cerca de 2 milhões de clientes. As vendas estão gerando bons frutos. Além disso, os nossos fundos 5G também estão tendo resultados. Esse investimento tecnológico está funcionando bem, com investidores crescendo, melhorando suas valorizações, contribuindo positivamente ao desempenho dos fundos. Um novo investimento também está a caminho. A empresa Catar Investimentos é um quarto investidor dos fundos. Estão desenvolvendo e distribuindo soluções financeiras através de um modelo de Credit as a Service, com acesso facilitado ao capital e reduzindo a dependência dos bancos tradicionais. Agora vamos falar de infraestrutura. Gostaria de recapitular como a TIM está liderando o desenvolvimento de 5G no país. Há 3 anos, começamos a desenvolver essa tecnologia que mudaria a forma como vemos investimentos no setor de telecomunicações. Hoje, cobrimos 70% da população urbana e somos o número 1 em cidades com 5G. A rápida expansão da nossa cobertura ajudou a aumentar o número de dispositivos com 5G em 5 vezes desde 2022 e agora já representa 28% do total de dispositivos. A disponibilidade e a adoção tem um papel fundamental para mudar o tráfego do 4G para o 5G. Em capitais estaduais, o 5G já corresponde a 30% do tráfego de dados. E em São Paulo, 36%. Os clientes passam mais da metade do seu tempo nas redes 5G, refletindo essa forte adoção. Graças a esse cenário, o custo de 5G menor por gigabyte, que é apenas de 30% daquele do 4G, a TIM está usando seus recursos de forma mais eficaz. Outra tecnologia também é um motor-chave na eficiência operacional e economia de custos. A inteligência artificial está no centro das oportunidades presentes e futuras para melhorar a produtividade. A empresa já mapeou 100 casos de uso e priorizou 56 para ajustes estratégicos. Pilotou 24 projetos e executou 7 deles focados em melhoria operacional. A maioria dos pilotos tiveram eficiência de custos e alguns tiveram oportunidades comerciais. 6 novos projetos estão programados para a segunda metade de 2025. Esse ciclo de inteligência artificial estruturado mostra o compromisso da TIM para alcançar tecnologia avançada, inovação, otimizar a operação e melhorar o desempenho do negócio. Agora vamos falar dos detalhes financeiros com a nossa CFO, Andrea. Olá, pessoal. Eu sou Andrea Viegas, CFO da TIM. Estou feliz de dizer que entregamos mais um trimestre de desempenho consistente, reforçando a nossa capacidade de manter nosso caminho e cumprir com o nosso guidance nesse ambiente dinâmico. Mais uma vez, estamos vendo os benefícios de uma eficiência de custos disciplinada. Nosso programa de eficiência está funcionando e está nos ajudando a manter o crescimento de custos abaixo da inflação. É importante notar que essa iniciativa multidisciplinar impacta todas as linhas de gastos e nos permite continuar investindo em áreas
chave do nosso negócio. Essa estratégia tem consistentemente levado a melhorias em todas as grandes métricas operacionais. Temos mantido um ritmo positivo, tanto em EBITDA quanto em EBITDA menos arrendamento, mostrando mais um trimestre de expansão de margem. Como eu disse no trimestre passado, temos várias iniciativas em andamento para otimizar nossos custos industriais e arrendamento, como negociação de contratos de torres, evolução no nosso compartilhamento de REN e também novas parcerias para desenvolvimento de novas torres. Nosso bottom line continua expandindo de forma saudável, marcando mais um trimestre aqui de crescimento forte na receita e fortalecendo a consistência da nossa entrega financeira. Como Alberto mencionou, completamos agora 3 anos de operações 5G. Desde que começamos, temos visto resultados devido à eficiência trazida por essa nova tecnologia, que se tornou um dos pontos chaves na nossa estratégia de gestão do CAPEX. Tudo isso respaldou o nosso fluxo de caixa operacional, que mais uma vez mostrou crescimento de 2 dígitos. Esse desempenho ilustra os resultados fortes no primeiro trimestre e confirma o nosso compromisso com a nossa estratégia. Agora eu volto a palavra para o Alberto. Obrigado, Andréia. Antes de concluir, gostaria de destacar nossas realizações em ESG. Nós divulgamos o nosso relatório anual com significativos avanços em nossos compromissos, como uso de energia renovável, promoção de diversidade, políticas de inclusão, priorização de acessibilidade para pessoas com deficiências, entre outros. Esses esforços nos deram reconhecimento em vários índices de sustentabilidade e prêmios e reforçam a nossa liderança em responsabilidade corporativa. Olhando para a segunda metade de 2025, a TIM irá focar em executar iniciativas estratégicas para alcançar suas metas. As principais áreas incluem, primeiro, desenvolvimento de novas parcerias com um foco especial em serviços financeiros. Esperamos anunciar novas iniciativas nos próximos meses, preenchendo o espaço deixado pelo Banco C6, expandindo nossa presença no setor financeiro. Também vamos avançar na nossa solução de IoT B2B, com expansão do nosso portfólio de serviços e reforçando nossa presença em verticais selecionadas. Em terceiro lugar, vamos acelerar a implementação de iniciativas de eficiência do nosso programa para apoiar nossa capacidade de expandir as margens. Em quarto lugar, vamos garantir a implementação de uma nova abordagem para os leases, com renegociação, preços reduzidos, mudança da empresa de torres, infraestrutura de compartilhamento e a construção. Vamos também melhorar a operação de banda larga enquanto monitoramos movimentos do mercado de forma proativa. Quero destacar nossa trajetória consistente de progresso, nosso compromisso com inovação, excelência operacional e crescimento sustentável enquanto avançamos para o restante do ano. Obrigado a todos pela atenção e agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas ao vivo. Obrigado. Vamos agora começar a sessão de perguntas e respostas. Se você tiver uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão ou digite na caixa de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Marcelo Santos, do JP Morgan. Senhor Santos, seu microfone está habilitado. Bom dia, Alberto, Andréa. Obrigada por aceitarem minhas perguntas. Eu tenho 2 perguntas. E bom dia, claro. Minha primeira pergunta é das linhas de lease para o restante do ano. Nos primeiros trimestres, essa linha não aumentou muito, então eu gostaria de ouvir suas expectativas de progresso nessa linha, né, de arrendamentos, agora com esses novos projetos de torre e upgrades. E a minha segunda pergunta é: gostaria de saber se houve alguma evolução nos negócios de fixo. No trimestre passado, vocês falaram de um espectro completo de possibilidades do que a TIM gostaria de fazer nessa área, e eu gostaria de saber se algo evoluiu do último trimestre para esse. Obrigada. Oi, Marcelo. Eu vou responder a segunda pergunta, depois passo para a Andrea responder a primeira. Com relação aos negócios fixos, em termos de progresso inorgânico,
Não há notícias para compartilhar por enquanto. Então, do lado orgânico, a gente está focando na otimização dos negócios. E para a gente, o cenário continua competitivo, estamos ajustando nossas operações, então você vai ver que, basicamente, estamos aumentando a nossa base de clientes, fazendo pequenos ajustes e progressos aí. E com relação a oportunidades inorgânicas, estamos no mesmo estágio do trimestre passado. Então, basicamente, a gente passou de um extremo do ativo, em que a gente podia perder a nossa opcionalidade estratégica, e no outro extremo, grandes acordos que são, por definição, já mais complexos, e aqui no meio do caminho, algumas oportunidades mais balanceadas, que é onde estamos focando. E assim que tivermos atualizações, compartilharemos com o mercado, mas não temos nada a compartilhar hoje. Agora eu passo para a Andrea. Oi, Marcelo. Com relação às torres, como a gente já mencionou, esse ano tem sido bem desafiador, especialmente por causa da inflação e do nosso rollout, mas a gente mantém a negociação com os nossos parceiros. É uma negociação muito dura, muito árdua, mas estamos positivos que vamos alcançar a nossa meta desse ano, que é aumentar os leases junto com a taxa da inflação. Também estamos estudando algumas alternativas, como eu mencionei, e assim que tivermos novidades com relação a isso, vamos compartilhar com vocês. Mas estamos constantemente mantendo a negociação aberta com os nossos parceiros. Gostaria de acrescentar algo com relação à negociação, Marcelo. Basicamente, nos últimos meses, o que a gente viu foi que alguns dos principais players estão mais dispostos a negociar do que no passado, que eles estavam mais fechados à negociação no passado. Então, a gente olha a situação de torres que a gente pegou acima do preço de mercado e a gente conseguiu levar agora para um preço mais justo. E a gente tem algumas negociações aí com coisas positivas sendo incluída aí na negociação, como duração de contrato e etc. Com relação às empresas de torres, temos clientes que estão dispostos a negociar com a gente falou que a gente vai parar com o lease de todas as torres que estão com preço acima do mercado. É claro que nada vai acontecer em curtíssimo prazo, porque a gente tem que esperar o contrato expirar, né, a validade do contrato. A gente não quer pagar tarifa de rescisão de contrato, mas a gente está comprometido em parar com o arrendamento de torres que não estão com os valores adequados. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é de Gustavo Farias, da UBS. Por favor, senhor Farias, seu microfone já está habilitado. Olá a todos. Obrigado por pegarem minhas perguntas e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: podem dar um pouquinho mais de detalhes sobre CAPEX e medidas de eficiência? E também o que você espera com relação à intensidade de CAPEX para o segundo semestre, principalmente considerando toda a modernização de rede em São Paulo e a expansão agora para Minas Gerais. E a minha segunda pergunta é: podem comentar sobre despesas de vendas e marketing? Como que vai ficar essa linha daqui para frente? E considerando também os esforços comerciais em andamento em São Paulo, com a abertura de novas lojas, etc. Obrigado. Muito bem, eu vou começar respondendo com relação à eficiência de CAPEX. Como a gente disse, isso está relacionado com a modernização da nossa infraestrutura. Isso já foi negociado no ano passado. Basicamente, a boa notícia é o que a gente está esperando aqui com relação a melhorias de TCO e está tudo realmente se materializando. Estamos aqui em meados do swap,
na capital de São Paulo, e esse swap tem indo muito bem com relação a desempenho de rede. E se você olhar os benefícios do que a gente está fazendo para os clientes, você vai ver que alcançamos a posição número um que a gente já tinha em cobertura e velocidade média de 4G e 5G. E agora nós somos o melhor da classe tanto em 4G quanto 5G e também, é claro, na média combinada. Então, dessa perspectiva, o projeto de modernização está entregando tudo o que era esperado, com termos de melhor cobertura, capacidade e melhores serviços para os clientes. E, ao mesmo tempo, quando você olha a eficiência, o que a gente está medindo agora, o que a gente estava esperando, também está sendo realizado. A gente tem visto TCO, que inclui outros custos, como consumo energético, e todos esses benefícios estão realmente sendo realizados. O que a gente colocou nos nossos planos e no nosso guidance está sendo entregue em São Paulo. E agora temos também a expansão para outras grandes capitais, esperamos capturar os mesmos benefícios. E é claro que isso também vem acompanhado com uma penetração comercial aumentada nessas regiões. Como a gente disse, a gente tem essa abordagem 360 graus para trazer uma rede robusta e um desempenho comercial melhor em médio prazo, com novos pontos de venda e mais esforços de comunicação. Com relação à segunda pergunta, relacionada a vendas e marketing, olha, aí nessa área temos várias categorias de custos. Cada uma tem uma dinâmica diferente. Então, a gente tem um projeto estrutural, como, por exemplo, vou mencionar alguns. Nessa categoria, a gente tem o custo de caring, a gente está implementando várias iniciativas para aumentar o nível de eficiência aí, como o projeto de inteligência artificial, que eu mencionei na minha apresentação. E aí depois temos também o custo comercial. Se você vir aí o que está acontecendo, estamos mudando. É mais eficiente para a gente em comparação com outros canais. E ao mesmo tempo, não sei se você se lembra, mas nós internalizamos o e-commerce, a gente fez essa migração há um ano e meio atrás, e quando você internaliza, você precisa de capex, mas você para de pagar as comissões. Com relação à cobrança, faturamento, pagamento Pix também, a gente tem redução de custo relacionado com isso. Mas, olhando o segundo semestre do ano, a gente tem mais campanhas do que no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre do ano, a gente teve um ótimo desempenho em comparação com o ano passado, mas no segundo semestre teremos mais campanhas, Dia dos Pais, Black Friday, Natal e etc. É, isso está relacionado com a sazonalidade do primeiro semestre do ano. Respondemos suas perguntas? Ótimo. Sim, foi super claro. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Vitor Tonta, da Goldman Sachs. Por favor, seu microfone já está habilitado. Bom dia, obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a receita global. A gente tem receitas geradas pelo cliente e também receitas por causa de roaming e outros acordos operacionais. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Essa melhoria veio de um grande contrato? Porque eu lembro que a receita de roaming estava relacionada à mudança de planos, né? Aí de vocês para poder incluir mais roaming internacional. Agora, sobre a eficiência de torres que vocês mencionaram, vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, essa iniciativa de uma nova parceria de RFQ? E como que vocês negociam ou pensam em construção de torres? Agora vocês estão pensando mais em construção de torres? Podem falar um pouquinho mais sobre isso? Obrigado. Claro, Vitor, eu vou começar com a primeira e passo para a Andréa responder a segunda. Quando a gente olha os drivers de geração de receita,
Você tem as receitas geradas por usuários e temos diferentes linhas aqui. Todas estão melhorando. Basicamente, quando a gente olha esse conjunto de drivers, a gente tem as receitas geradas por usuário e o pós-pago é a principal categoria aqui. E quando a gente olha as outras categorias, há vários fatores. A gente tem uma combinação de contratos de roaming, relacionado então com o que a gente já comentou em outras teleconferências, e a gente tem também o progresso de IoT no B2B, que também está incluído nesses números. E aí, quando você olha o nível de plataforma do cliente, você tem alguns fatores aqui. De uma forma geral, parece que o número está estável, mas se olhar mais cuidadosamente, você vê que o C6 não está ali mais, mas a gente tem campanhas móveis que estão crescendo em 2 dígitos. Isso está relacionado à nossa estratégia core, que é serviços móveis e também receitas incrementais que a gente está focando, porque isso faz parte da evolução das nossas principais ofertas. E temos também novas fontes de receita, como IoT, B2B e também campanhas para serviços móveis que estão crescendo e contribuindo para o crescimento geral. Isso está alinhado com a nossa estratégia de diversificar o nosso portfólio de receitas. Oi, Vitor. A negociação que a gente fez com as empresas de torre está mais relacionada com o a duração do contrato, e a gente quer conseguir descontos com base nisso. Quando a gente fala de RFQ e outras oportunidades que estamos estudando, esse é um extra para a gente. Por exemplo, como o Alberto mencionou, a gente tem parceiros com os quais não estamos conseguindo alcançar um acordo. E temos uma taxa mensal muito alta com essa empresa de torre. Então, a estratégia, nesses casos, vai ser construirmos torres. Outro ponto é que nos contratos B2B, às vezes ficamos sozinhos e a empresa de torre não tem interesse em construir novas torres para agronegócios ou rodovias, então isso também passa a ser uma alternativa para a gente. Mas, até agora, a gente já renegociou 30% dos nossos contratos de torre e acreditamos que ainda temos espaço para renegociar muitos outros. Não sei se fui clara. Olha, pense dessa forma. É como se tivéssemos uma linha de custo que queremos muito dominar. Então, estamos implementando todas as alternativas que a gente tem para poder colocar o custo onde a gente quer, como a Andrea disse. Então, você tem a negociação, acordos mais racionais, e a gente está usando então todas essas opções para ter mais flexibilidade, mais alavanca para levar a linha de custo para o nível que a gente quer. Foi claro, faz sentido mesmo. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Luiz Chagas, da XP. Senhor Chagas, seu microfone já está habilitado. Olá, pessoal, obrigada por pegarem minhas perguntas. Eu também tenho duas perguntas. A primeira é sobre OPEX. Quais são os principais drivers para aumento de rede e custo de conectividade? As mesmas pressões continuam e vocês esperam que isso se normalize no próximo trimestre? E a minha segunda pergunta é sobre concorrência. A gente tem pressão competitiva de novos entrantes. Como vocês estão respondendo para proteger aí sua participação de mercado nessas regiões? Bom, eu vou responder a primeira pergunta e depois a Andrea responde a sua pergunta sobre OPEX. Olhando o mercado de uma forma geral, acreditamos que estamos num mercado racional, com a competição ali, a concorrência focada em qualidade. Eu diria que isso está acontecendo nos principais concorrentes. Vimos movimentos positivos nos últimos trimestres, com
ajustes de preços sendo executados, e eu acredito, e estamos estudando agora, alguns ajustes potenciais para pós-pago puro também. Então, pensando aqui na dinâmica competitiva, a minha leitura é de que ela é bem racional. É claro que há alguns concorrentes regionais que tendem a ser um pouco mais agressivos e focam mais em preço. Como a gente comentou no primeiro trimestre, a gente está analisando isso de perto. Não vamos reagir aqui e alterar os preços agora, estamos mais focados em outras alavancas, né, de qualidade de serviços. A ideia é aumentar a satisfação do cliente e fazer com que eles sejam menos sensíveis a esses movimentos de preço dos concorrentes regionais. Por enquanto, achamos que essa ameaça é limitada, mas estamos sempre avaliando e vamos responder conforme as coisas evoluírem. Oi, Luiz. O aumento da interconexão de rede está relacionado ao aumento de custo de roaming internacional e de provedor. Em roaming internacional, a gente está aumentando o número de clientes usando esse serviço e o custo de provedor aumentou porque a gente lançou um novo portfólio com streams e também porque mais clientes estão adquirindo esse tipo de plano. Para a gente, é algo positivo, porque tudo isso tem uma boa margem para a gente. Se a gente tem um aumento de custo de provedor, quer dizer que a gente tem mais receita relacionada a isso, né? E com relação a home internacional, como a gente mencionou já anteriormente, a gente tem um ajuste entre custo e receita. E no ano isso também teve uma margem positiva. Então, o aumento dessas despesas está relacionado ao aumento no número de clientes e também aumento de receita. Oi, Luiz, conseguimos responder suas perguntas? Respondemos as perguntas, Luiz? Sim, sim, obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, cliquem em levantar a mão ou digitem no Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Farias, do UBS. Por favor, senhor Farias, seu microfone já está habilitado. Olá a todos, eu tenho uma pergunta adicional. Vocês podem falar sobre pré-pago vivo, né, em comparação com o primeiro trimestre? Então, eu gostaria de saber o que vocês esperam para esse segmento daqui para frente, principalmente considerando os números da AMX da semana passada, que também mostraram aumentos. Obrigado. Oi, Gustavo. Olha, quando você olha o pré-pago, um dos principais drivers das nossas dinâmicas e na dinâmica competitiva também, estão relacionados ao controle de migração. Isso é algo que a gente já tem feito há um tempo e isso está levando a um crescimento de receita. Então, é um dos drivers do nosso desempenho de pré-pago, trabalhando em oportunidades de melhoria na frequência de recargas. A gente tem várias iniciativas de oferta e canal para aumentar a capilaridade e comunicação. Então, basicamente, isso deve nos permitir
a compensar essa queda de receita do pré-pago por um lado, enquanto a gente mantém as receitas do pós-pago com essa migração do pré-pago para o controle. Eu diria que essa é uma tendência geral. E vou comentar sobre o desempenho dos concorrentes. A gente tem visto isso relacionado a essa estratégia de migração do pré-pago para o controle, também nos concorrentes, assim como na nossa. Ok, muito obrigada. Se você tiver uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão ou, por favor, digitem na caixa de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se não há mais perguntas dos analistas, vou passar a palavra ao senhor Alberto Griselli para suas considerações finais. Senhor Alberto, por favor. Obrigado a todos pela presença na nossa teleconferência de hoje. Concluímos o primeiro semestre com bom ritmo e, apesar dos desafios externos, estamos mantendo nossa estratégia e entregando resultados sólidos de forma consistente. Pensando no segundo semestre do ano, estou super animado para ver o que virá nesse segundo semestre. Temos um plano robusto e estamos confiantes que vamos conseguir implementá-lo. Gostaria de agradecer a todo o time pelo seu compromisso e estou ansioso para conversar com vocês nos nossos próximos encontros. Tchau, pessoal. A teleconferência, por favor, acessem tim.com.br/ri. Vocês já podem desconectar. Muito obrigado e tenham um dia maravilhoso.